Agora a gente muda de assunto e chama sua atenção porque é algo que está dando o que falar. O astro de Hollywood, o Arnold Schwarzenegger, é a estrela de um documentário de um canal fechado que conta parte da história dele. Só que esse documentário, minha gente, como eu já disse para você, isso está sendo polêmico, é que o Arnold, ele assume publicamente ter apalpado mulheres no passado. Durante as eleições de 2003 para governador, o ator foi acusado publicamente por 6 mulheres por assédio e também por humilhá-las. Mas as denúncias na época não foram para frente. O ator, que tem 75 anos, disse o seguinte, abre aspas, hoje eu posso olhar para a situação e meio que dizer que independentemente da época, não importa se foi há 40 anos ou hoje, o que eu fiz foi errado, foi uma palhaçada, não tem desculpas. Foi errado, fecha aspas. E aí a gente traz essa reflexão porque quando um famoso como o Arnold Schwarzenegger assume publicamente que assediou mulheres, isso mostra aos poucos que a sociedade tem se conscientizado que isso é crime, que não pode, que isso não é aceitável em situação nenhuma. Então, bora repercutir essa história? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite, muito obrigada, boa tarde, seja bem-vinda. A gente também recebe aqui Amanda Magalhães, é advogada. Olá, muito tarde, obrigada, doutora. Bem? E também a Thaís Gobo, é influenciadora e vai começar falando pra gente, né, da importância de nos dias de hoje, né, no momento que a gente discute diariamente sobre o respeito ao corpo de uma mulher, qual é a importância de um astro, Thaís, reconhecer que ele errou? Ainda mais diante desse assunto, né? Acho que quando a gente se expõe de alguma forma, a gente acaba influenciando várias pessoas, né? E quando a gente vai consumindo conteúdos de diversas formas, a gente vai absorvendo que aquilo é normal ou não, depende muito da fala, né? Então ele, apesar de ter sido extremamente horrível essa situação, né? Imagina como é que ficou a vida dessas mulheres depois, tudo que elas passaram e durante, ninguém acreditou, né? Ou não foi levado mais à frente o caso. Pelo menos, no mínimo, do mínimo, ele reconheceu e a gente começa a debater um pouquinho mais que isso é errado, né? E as pessoas que acompanham acredito que devem, pelo menos, repensar um pouquinho suas atitudes, né? É isso, Elza. Isso ajuda a desconstruir essa mentalidade, né? Que lá atrás, quando a gente olha o comportamento de alguns homens de outra geração, que achavam que, de certa forma, isso fosse comum, mas que hoje em dia, a gente, até ao criar nossos filhos, a gente também já vem mudando essa postura com os nossos pequenos. Essa desconstrução acontece exatamente assim, dessa forma, reconhecendo os erros? Sim. É importante que ele faça esse reconhecimento público. Por quê? Porque o artista, ele é um formador de opinião social. Então, ele abrange um número imenso de pessoas quando ele se coloca nesse lugar, inclusive de humildade. E a gente só consegue se transformar depois que a gente se aceita, depois que a gente reconhece que a gente está fazendo alguma coisa equivocada. Então, depois que eu aceito aquilo, eu consigo transformar a minha vida, transformo a minha mentalidade, eu transformo também o meu comportamento. Quando eu transformo o meu comportamento, eu impacto todos que estão ao meu redor. E é interessante analisar a idade dele, né? 75 anos, reconhecer desse erro que aconteceu lá atrás, mas ainda assim ele está nesse processo evolutivo, né, Amanda? Sim, e também é um exemplo tido, né, por muitos como um exemplo de masculinidade, né, por conta dos filmes de ação, os personagens que, enfim, ele interpretou. Então eu também acredito na importância desse exemplo para a sociedade em geral. Amanda, vamos lá, trazendo aqui para a realidade no Brasil. Se fosse hoje aqui no nosso país, qual crime ele responderia? Depende, Roberta. Aqui no Brasil, a nossa legislação, ela prevê 2 tipos de crimes distintos a depender das circunstâncias em que aquele ato foi cometido. Falamos no crime de assédio sexual quando temos o requisito labor inserido nesse tipo penal.
Então, por exemplo, se a pessoa é seu chefe, se a pessoa, no caso do Arnold Schwarzenegger, que provavelmente era a estrela do filme, então, embora ele não fosse chefe das pessoas que ele assediou, ele tinha uma posição ascendente em relação a essas mulheres no trabalho. Ele era indiretamente superior a elas. Então, nesse caso, estaríamos falando sobre o crime de assédio sexual. Já quando estamos fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente de labor, falaríamos, então, do crime de importunação sexual. E a pena que a pessoa pode pegar? No caso de assédio, 1 a 2 anos, é uma pena pequena, e no caso de importunação, de 1 a 5 anos. Eu acho até engraçado, porque o verbo, né, o constranger alguém é muito parecido. O que muda é se está dentro do ambiente de trabalho ou não, mas a pena é distinta. No caso da importunação, que é um crime que foi inserido no Código Penal de forma mais recente, em 2018, já vem uma pena de 1 a 5 anos. No assédio, 1 a 2. Agora, esses crimes prescrevem, porque quando lá atrás surgiu esse assunto, é o que a Thaís falou, né? Imagina essas mulheres tendo que ficar caladas, porque muita gente não deve ter acreditado. Até parece Arnold Schwarzenegger, não, né? E aí, se agora ele reconhecendo, caso essas mulheres, vamos pensar aqui na justiça brasileira, né? Se elas quisessem entrar na justiça, prescreve ou não? Infelizmente, prescreve. O Código Penal traz, no caso de assédio sexual, a prescrição, salvo engano, em 3 anos. E no caso de importunação sexual, isso pode ir até 12 anos. Então, depende de quando o crime foi cometido por essas pessoas ou quando elas tomaram ciência, e aqui eu não estou falando ciência de consciência de que aquilo era um assédio, e sim desde quando elas souberam que aquilo aconteceu. Por exemplo, no assédio, o assédio ele não precisa ser pessoal, ele pode ser, por exemplo, por e-mail. Às vezes você recebeu um e-mail há X anos atrás, mas você não viu, e aí hoje você abriu, então você tomou ciência hoje de que o crime aconteceu, e a partir de então você tem um prazo prescricional correndo. Perfeito. Agora, olha, gente, outros famosos que já foram acusados de assédio também já falaram sobre o assunto. Um deles é o Morgan Freeman, que em 2018 foi acusado por 8 mulheres de assédio sexual que comentaram os episódios em uma entrevista a uma rede de TV americana. Freeman, na época, emitiu uma nota pedindo desculpas a qualquer mulher que tenha se sentido desconfortável ou desrespeitada por ele. Outro famoso também que veio a público se desculpar de ser acusado também de assédio é o José Maier. A figurinista, a Su Tonani, acusou o ator de assédio sexual, constrangimento e abuso. Isso aconteceu em 2019, lembra? Zé Maier admitiu o erro publicamente, culpando-o por machismo, né, por suas atitudes, e desde então nunca mais conseguiu trabalho na TV. É aí que está a raiz. Vamos lá, Elza, por onde a gente começa ensinando aos nossos filhos sobre respeitar as mulheres? Com quais atitudes, desde a primeira infância? A melhor forma de ensinar os filhos a tratar bem uma mulher começa dentro da família, principalmente pela figura masculina como referência. Independente de você estar casado ou não com a mãe dos seus filhos, o seu filho merece ver você tratando essa mulher com respeito, independente de vocês serem um casal. Como é que você trata a sua mãe, suas primas, suas irmãs? Você já está ensinando para aquela criança como uma mulher merece e deve ser tratada. Então é através do exemplo. Depois é ensinando também sobre responsabilidade afetiva. O machismo ele cultiva na cabeça, principalmente dos meninos, uma quantificação de parceiras. Sabe, olha, você tem que ser o pegador, quanto mais melhor, mais macho você vai ser. E aí a criança já internaliza que traição é comum, que infidelidade é normal. E amanhã aquela criança que você está ensinando sobre isso não vai ter responsabilidade afetiva e vai ferir o coração de muitas mulheres. E um dia um menino pode fazer isso com a filha sua. Você se faz isso com a sua parceira e está mostrando para o seu filho que é natural, você está plantando uma cultura de traição, de machismo,
sabe, de infidelidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o exemplo que a gente dá, porque eles estão sempre copiando o que a gente faz e de forma muito velada. E aquilo fica introjetado dentro da mentalidade da criança. É importante, Beta, acho, falar que não é somente ensinar o que não fazer, o que uma criança não deve fazer, né, quando crescer, enfim, nas situações, mas é importante a gente ser ensinado também os nossos limites, né? Existem vários tipos de importunação, sejam com toques, com falas, com olhares, nas redes sociais, com os comentários, né? Às vezes as pessoas se acham no direito, por uma foto de biquíni, falar qualquer coisa, e não é assim. E muitas vezes nós sofremos importunação e não entendemos aquilo na hora, né? Então, quando a gente é educado nesses dois sentidos, eu acho que a gente vai saber o que fazer, inclusive juridicamente falando, né? Muito bem colocado, porque se a gente... Vamos lá, mães de meninos. A Elza colocou aqui agora, né, como que a gente pode desconstruir toda essa ideia, né, desse machismo e que se sente no direito de invadir o corpo feminino. Agora, mães de meninas, já que ela trouxe pra gente agora, Elza, como que a gente pode criar com argumentos, com demonstrações para as meninas de que elas não podem aceitar, de que a voz delas tem que ser ouvidas? É importante apontar para as meninas que o corpo delas não precisa ser coisificado, objetificado. A roupinha que você usa, se ela é sensual, ela não pode dar margem para mensurar o comportamento do outro. Eu posso até ter uma impressão a respeito daquilo, porque a nossa imagem comunica. Agora, isso não me dá o direito de ir lá invadir o corpo de alguém, tocar no corpo de alguém ou professar qualquer palavra que seja assediadora, né, importunista. O que acontece? Eu vou dar um exemplo e me permita provocar. Quando um homem machista, né, o heterotop, ele canta uma mulher, ele se acha o gostosão da parada. Quando um homossexual vai lá e canta ele, assedia ele, ele fica muito aborrecido. Por que pode para a mulher e para ele não? É o mesmo constrangimento. Quando, por exemplo, o homem fala assim, ela está com uma roupa muito sensual, ela está querendo alguma coisa a mais. Quando uma pessoa evangélica, Roberta, sai na rua toda vestida, toda tapadinha, cabelão, ela não está saindo com a intenção de que você se ajoelhe aos pés dela e peça oração. Ela faz aquilo porque ela gosta, porque aquela roupa faz sentido para ela, faz parte da cultura dela. A mulher que anda um pouco mais sensual é a mesma coisa. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. O que o outro decidiu vestir não pode me dar licença para invadir, cantar, tocar ninguém. A Thaís deixou uma pergunta no ar, que eu acho que você está aqui justamente para nos ajudar, doutora Amanda. De que forma, né, que a gente pode depois comprovar isso na polícia, de que minha filha tá sofrendo isso ou está sofrendo aquilo, seja nas redes sociais também, né, que isso acontece muito. Quando falamos de, no geral, crimes contra a dignidade sexual, e aí não só assédio, importunação, também como estupro, etc., temos muita dificuldade em comprová-los quando ele não deixa vestígios, porque quase sempre eles ocorrem de forma clandestina. Quase nunca ele tem testemunhas e etc. E é por isso que a jurisprudência, ou seja, os tribunais superiores, eles concedem à palavra da vítima um especial valor. Então, se estivermos falando sobre crime que deixa vestígios materiais, como, por exemplo, um e-mail que você recebeu, ou algo que te falaram na frente de outras pessoas, ou quando te tocaram na frente de outras pessoas, ou que deixou marcas no seu corpo, estaríamos falando sobre o exame de corpo de delito, né? Isso é feito pela própria Polícia Civil a partir do momento que o crime é denunciado. Agora, quando estamos falando de crimes que não deixam esses tipos de vestígio material, vem essa importância da fala da vítima. O ideal, né, o correto, é que, se menor, a mãe leve essa criança até a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, para registrar o boletim de ocorrência. A partir daí vai iniciar a investigação sobre aquela acusação que está sendo feita. Lá serão apresentados todos os vestígios
que forem necessários, aqueles que se puderem também produzir. E, no caso de mulheres adultas, a delegacia é outra, delegacia especializada. E da mesma forma, a palavra da vítima também terá o mesmo valor, né, no caso das crianças. E, enfim, se houver alguma prova palpável, deve ser apresentada nesse momento. Se não, a regra é a mesma. Só para a gente ter uma noção dos números do assédio aqui no Brasil, olha só, a pesquisa Vitimização da Mulher no Brasil, no ano passado, mostra que 30 milhões de mulheres relataram ter sofrido algum tipo de assédio. 41% das mulheres ouviram cantadas e comentários desrespeitosos na rua. Só lembrando aí que a Amanda também já até diferenciou, né, que existe tem uma diferença entre assédio e importunação, viu, gente? 18,6% no ambiente de trabalho. E aí entra no quesito do assédio, pode entrar nesse quesito. No transporte público, 12,8% e abordadas de maneira agressiva, gente, em uma festa, 11,2%. Thaís, você se identifica com essas mulheres que fizeram parte dessa pesquisa? Sim, inclusive eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, né, enquanto as mulheres não têm coragem de falar que passaram por essa situação, ou como a gente disse antes, né, que não sabem que passaram por essa situação, né? E olha só, tem um detalhe muito importante que eu vi aqui, o comentário da Maricilda Borges, ela falou, isso mesmo, o exemplo vem de casa, ela estava se referindo à criação dos nossos filhos, né, como que nós pais, a gente também se comporta em relação a eles para ensinar o respeito à mulher desde criança. E também tem um comentário aqui do Flávio Jesus Santos, falava assim, eu gostava dos filmes dele, né, falando do Arnold. Eu também, Flávio, gosto, é uma admiração com o profissional, com o ator, mas é muito importante que ele reconheça que errou, viu? É o que a Thaís falou, isso não é legal, isso não é plausível, né? Foi a primeira fala da Thaís. A gente não está aqui falando do profissional, assim como a gente vê o caso do Zé Maia, que era um galã dos anos 90, que fazia sucesso com as nossas avós, com as nossas mães, eu também cresci vendo, e olha aí, desde então queimou a carreira dele. Ele não pegou mais nenhum papel, né, Elza? Então ele foi trazer da ficção para a realidade e se deu mal. O machismo, esse comportamento está cada vez mais inaceitável, né? Nós mulheres estamos devagarzinho, né? Ganhando voz, ganhando vez, nos conscientizando e nos posicionando diante disso. Os homens precisam entender que existem várias formas. Quando você acha uma mulher interessante, você pode abordar elas de várias formas, demonstrando esse interesse, que não necessariamente precisa ter esse tipo de comportamento. Inclusive, nós aqui podemos falar, é muito melhor, a gente se sente muito mais conquistada. É muito melhor. Nos sentimos valorizadas, exato, né? Porque algo desagradável, nenhum. Então, assim, homens, não é inteligente da parte de vocês darem esse tipo de cantada, tocar, passar a mão, sabe? Parecer que é um pedaço de carne que você quer degustar. A gente realmente não se interessa por esse comportamento. Faz diferença na conquista? Sim, com certeza, né? E acrescento mais ainda na sua fala, que ouçam as mulheres quando elas dizem que aquilo não é legal. Não é não. Que a palavra seja acreditada. Exatamente, que peçam desculpas como aconteceu, mas que isso não se repita, porque a desculpa por si só, ela não resolve nada, né? Ela estava me perguntando, Roberta, como que a gente pode se posicionar como adultas ali? Olha, o que você fez eu não gostei, esse tipo de comportamento não me encanta nem um pouco. Se você quer alguma coisa comigo, é melhor você começar a desconstruir isso daí. A gente não pode romantizar com os nossos parceiros esse tipo de comportamento. Machismo, ciúme, cores, isso aqui é mulher quem faz, mulher no trânsito, olha, esse tipo de fala a gente realmente tem que se posicionar. Nem com os nossos amigos, com né? muita firmeza. E nem se intimidar. Se ocorrer, comunique seus superiores. Se os seus superiores nada fizerem, comunique a delegacia, assim sucessivamente. Você tem direito, enfim, a ver essa pessoa sendo punida pelo Estado em razão do crime que ela cometeu contra você. E é por isso que, mais uma vez, a gente volta, só pra gente frisar, caso você seja mãe de menina, principalmente, que a menina veio sofrer algo no trabalho, ela precisa se posicionar. Né, Elza? Assim, desde a primeira infância, a gente, com a nossa educação, a educação dos pais, isso fortalece um comportamento dela lá na frente, caso ela venha passar por isso.
Aí começa também na educação sexual, né? Falando para essa criança o quanto o corpo dela é importante, o quanto o corpo dela precisa ser respeitado, o quanto ela precisa comunicar se ela se sentir violada, porque ela vai, na educação sexual, ela vai saber identificar se aquilo está errado. Então é lá de trás que começa. E se acontecer, filha, por mais que você ache que ninguém vai acreditar em você, abre a sua boca e conta para alguém da sua extrema confiança, peça ajuda, fale para esse rapaz, fale para essa pessoa que isso não está certo, que você não aceita ser tratada desse jeito, não tenha medo. A gente precisa encorajar nossas meninas a lutarem contra esse machismo. Agora, não dá pra gente também ficar esperando uma geração inteira crescer para mudar esse conceito de machismo. Como que a gente também, com os homens já maduros, estão aí também muitos na terceira idade, o próprio Arnoldo, né, com 75 anos, que veio reconhecer isso, como que a gente também desconstrói isso na cabeça de quem viveu a vida inteira acreditando que aquilo era normal, que era comum? Olha, posso falar? É importante que a gente tenha um diálogo aberto, mas não um diálogo que vai julgar o outro. Né? Isso foi realmente introjetado nessas pessoas lá de trás, é cultural, está enraizado. Para que isso seja desconstruído, tem que ter muito respeito da outra parte também, no sentido de compreender a cultura do outro e explicar, sabe? Abrir uma conversa, promover uma reflexão sobre as consequências, não só consequências jurídicas, mas os danos emocionais também que isso provoca, os danos na moral desse próprio homem, que também fica totalmente excluído das próprias mulheres depois dessas mulheres que têm informação. Então é através do diálogo, e tem que ser um diálogo muito respeitoso e muito acolhedor com a outra parte. Não consumindo esse conteúdo também nas redes sociais, em filmes, novelas, né? Acho que a gente mostra para toda uma geração, não só as crianças, mas até os mais velhos, a não reproduzir essas coisas, entenderem que não é normal. Perfeito. Ao meu ver, diante de uma situação dessa, havendo duas pessoas adultas envolvidas, eu acho que a imposição de limites, né? Se acontecer, você impõe o seu limite, e responsabilização. Quando estamos falando de uma relação afetiva, de pessoas que já se conhecem, que, enfim, já se amam no relacionamento, irmão, tio, é uma coisa você conseguir estabelecer esse diálogo. Quando estamos falando de uma pessoa que é seu superior hierárquico ou um completo desconhecido, eu não acho interessante, vem aqui, deixa eu te explicar por que você fez errado. Não, isso é denúncia e responsabilização. Quando a gente não aprende por amor, é pela dor. Gente, obrigada pela participação de vocês, uma boa tarde, viu?